Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 12, o papel da pregação no culto. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são ministério da palavra e o seu propósito, o ministério da palavra e a sua importância, o ministério da palavra e a sua fundamentação, a sua base, o seu alicerce. Nosso texto áureo se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz que pregues a palavra, instes ou insistas a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. A verdade prática diz que pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Então a palavra-chave aqui dessa nossa lição é pregação. O primeiro tópico, o ministério da palavra e seu propósito. O primeiro subtópico, a pregação como proclamação. Proclamar, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é declarar em alta voz. O propósito mais sublime do ministério da palavra está em revelar Deus para as pessoas. O verbo grego kerisou, traduzido como proclamar, que é o que nós estamos utilizando aqui na lição, é usado nesse sentido em vários textos do Novo Testamento. Mateus 3:1, por exemplo. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. Só para deixar claro aqui, Batista não é o sobrenome de João, tá? João o Batista, João o que batiza, tá claro? Pregando no deserto da Judéia. Então aqui é o verbo kerisou. Mateus 4:23, o mesmo verbo. E percorria Jesus por toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando, kerisou aqui de novo, o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Atos 8:5 utiliza o mesmo verbo. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, verbo kerisou aqui novamente. Então a pregação ela tem um propósito de revelar Deus às pessoas. A palavra revelar, para quem é mais antigo, para quem é mais experiente, não vou nem falar mais velho, mas para quem é mais experiente, que tinha aquelas máquinas fotográficas, quando você enrolava todo o filme e levava lá para revelar, porque você nem sabia o que tinha ali, era só negativo e não podia nem ficar exposto à luz, senão queimava as fotos, não é? Lembra disso daí? Pois é, então aí levava lá para revelar, você mesmo ia ter uma revelação, você mesmo ia saber o que você fez, que tipo de trabalho que você executou. Então isso é revelar, mas a pregação ela tem um propósito de revelar Deus às pessoas, mostrar quem é Deus para todas as pessoas. 1 Coríntios 1:21 diz assim, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Tá claro? Pregação, ou kerisou aqui novamente também. O segundo subtópico fala sobre o caso emblemático de Lídia. Atos 16:14 vai falar dessa mulher. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então a pregação ela foi o instrumento que Deus usou para se revelar àquela mulher. E o resultado disso foi a sua conversão. E isso está escrito aqui em Romanos 10:17, diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra, ou seja, através da palavra de Deus. É assim que vem a fé. A fé ela precisa ser gerada nas pessoas. Quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós falamos da palavra de Deus, a fé vai sendo gerada nas pessoas, através da palavra que é pregada para essa pessoa. Não sou eu quem converto as pessoas, quem converte, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então, qual que é a minha função? Minha função é falar, minha função é pregar, minha função é evangelizar. Então a pregação da palavra de Deus ela é um canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido. Você tem televisão na tua casa? Não estou dizendo que é pecado não, tá bom? Você tem televisão na tua casa? Não tem vários canais? Então a pregação é um canal pela qual Deus se revela ao coração endurecido. Então nós precisamos utilizar, fazer uso desse canal. Terceiro subtópico diz assim, a pregação como instrução. Então as pessoas que já foram alcançadas pela proclamação da palavra, elas precisam agora crescer e amadurecer no evangelho, ou seja, elas precisam ser discipuladas e precisam ser instruídas. O ministério de Jesus tinha O ministério de Jesus ele tinha o ensino como um dos fundamentos. O principal fundamento do ministério de Jesus era o ensino.
E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo de número 23. Mateus 5:2, também lá no Sermão do Monte, vai dizer que Jesus ensinava os seus discípulos. Aí Paulo também investiu grande parte do seu tempo ensinando os crentes. Na lição está escrito outra palavra que eu coloquei como investiu, tá? Não é gastou não, porque quando você faz alguma coisa para a obra de Deus, faz alguma coisa com Deus, o que acontece? Você está investindo o seu tempo, você não está perdendo e nem gastando, tá bom? Atos 18:11. E ficou ali 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo chegou, olha só, Paulo chegou a exigir de alguém que tivesse pretensão ministerial que fosse apto para ensinar. Está lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Olha só, Paulo exigiu. Ele chegou a fazer isso daí, por quê? Porque tem que ser, é necessário, faz parte, é o fundamento, é a base para tudo isso. A pessoa se converte, ela precisa crescer. Cresce através de, como que cresce? Através do ensino da palavra de Deus. A pregação já atingiu, a pessoa já foi alcançada, ela já recebeu Jesus no seu coração. Agora ela precisa crescer, desenvolver, dar flores e frutos. E o fruto dela tem que permanecer, como diz a palavra de Deus em João. Tudo isso mostra a importância do ministério do ensino e a responsabilidade de quem o exerce, ou seja, quem exerce o ministério do ensino tem muita responsabilidade sobre isso. Romanos 12:7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou seja, esmere-se no ensino, deixe-se gastar através do ensino. O resumo desse tópico diz que o ministério da palavra exerce um papel de proclamação e ao mesmo tempo de instrução. Então é necessário que haja essas duas bases para poder funcionar corretamente. Primeiro, a proclamação traz a pessoa e o ensino faz com que essa pessoa se enraize, cresça e frutifique. Segundo tópico, o ministério da palavra e a sua importância. Primeiro subtópico, a edificação da igreja, a construção da igreja. A palavra que eu digo aqui, a palavra ela tem a importante função de edificar a igreja. Através de quê? Através de confronto, mas também através de elogio. É elogio? É elogio sim. O confronto fala de exortação e fala da consolação. E o elogio, às vezes a palavra de Deus ela pode vir nesse tom. Temos exemplos, Valdecir? Temos exemplos. Primeiro, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2 vai falar sobre o elogio. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrai de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Então aqui Paulo está louvando, então através de um elogio a igreja está sendo edificada. É necessário elogio? Só necessário elogio, claro, com toda certeza. Agora, pode ser também através de uma forte repreensão, 1 Coríntios 11, 17. E nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Primeiro ele falou assim, eu vos louvo. Agora ele está dizendo assim, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Então, quando é necessário, há um elogio. Mas também quando se faz necessário, há uma repreensão. Tem que ser dessa forma. O termo grego paraclesis, traduzidos como exortar e consolar, ele significa um chamado para ajudar, para encorajar as pessoas. Então Paulo ele solicita a Timóteo que persistisse em ler, ensinar a palavra e também exortar. Então, primeiro, eu tenho que cuidar de mim, não é isso? Eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que ensinar aquilo que eu aprendi e eu tenho que exortar, chamar atenção. Onde é que está isso, Valdecir? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Agora, em Atos 9, 31, Lucas ele destaca que a igreja andava na consolação do Espírito Santo, que também aqui é o mesmo verbo, paraclesis, tá ok? Então, em ambos os textos se pressupõe o ministério da palavra como instrumento de exortação e também edificação. Ao mesmo tempo que ela exorta, que ela corrige, ela constrói, ela edifica. O segundo subtópico fala sobre a formação de valores. A pregação ela é importante, ela é um instrumento importante para a formação de uma consciência cristã. Então, a guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã mostrou necessidade da igreja firmar cada vez mais os seus valores. Então, isso só pode acontecer de forma eficaz por meio da formação de uma consciência cristã fundamentalmente bíblica. Nós temos que trabalhar através da palavra de Deus, com a palavra de Deus,
com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Não adianta querer fazer por conta própria, fazer sozinho, fazer do meu jeito. Não. Existe toda uma metodologia para ser feita, existe todo um tratado. Nós aprendemos aqui. O que nós aprendemos aqui, nós passamos para frente. Ah, mas eu penso que não. O que você pensa não é válido. Você pode pensar, se a sua ideia bateu com a Bíblia, maravilha. Se a sua ideia não bateu com a Bíblia, não adianta, não tem fundamento, não tem base. É um pensamento seu, é uma ideologia sua. Então nós temos que aprender aqui e pregar tudo que sai daqui, exatamente daqui, ou daqui, diretamente de uma revelação de Deus. É claro que Deus não vai revelar nada diferente do que está na palavra dele. Deus não vai contra a palavra dele. Ah, mas eu recebi uma revelação direto de Deus que fala para eu fazer tal coisa que a Bíblia não diz, ou seja, que a Bíblia diz que não é para fazer. Irmão, tome muito cuidado com isso aí, esse tipo de revelação, tá bom? Porque Deus não vai contra a sua palavra. Se nós dizemos que isso aqui é a palavra de Deus, e Deus falou uma coisa diferente do que está escrito aqui, não é palavra de Deus não, tá? Posso afirmar para você com certeza. Então significa que a igreja precisa mostrar de forma bem didática e pedagógica sua forma de pensar, de crer, de agir. Ou seja, é preciso definir a sua cosmovisão. A igreja ela tem uma visão, cosmovisão significa visão de mundo, tá? Então a igreja precisa definir a sua visão de mundo. E ela precisa deixar bem claro para as pessoas qual é a sua visão de mundo. Desculpa, hoje está difícil aqui. Terceiro subtópico fala sobre resistindo diante de uma cultura sem Deus. Jesus censurou seus discípulos, chamando-os de geração perversa, porque os viu agindo com incredulidade. Onde está isso, Valdecir? Mateus 17:17. Então, a influência de uma cultura sem Deus, ela também havia atingido negativamente até aqueles que andavam com Jesus. Então, a cultura sem Deus, ela vai atingindo todas as pessoas. E ela chega até onde? Ela chega até dentro da igreja também. E vai atingindo. Qual que é a intenção principal? A intenção principal é atingir realmente a igreja, é checar dentro da igreja, não é só se manter lá fora. Se mantivesse lá fora, para a gente estava tranquilo, mas não, a tendência é entrar dentro das igrejas. Pedro também exortou seus ouvintes a salvarem-se daquela geração perversa, está lá em Atos capítulo 2, versículo 40. Aí Paulo também escreveu que Demas, um amigo dele de ministério, havia amado aquela presente era e o abandonou, está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 10. E também o mesmo Paulo, ele exortou os crentes de Roma a não se conformarem com aquela presente era ou presente século, depende da tradução que tiver na tua Bíblia. Isso aí vai estar lá em Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Então a palavra grega para essa era aí é aion, foi traduzido como era ou traduzido como século, depende da sua tradução. É uma referência clara a uma cultura sem Deus. O resumo desse tópico diz que o ministério da palavra traz edificação à igreja. O ministério da palavra de Deus, não da minha palavra nem da sua palavra. O ministério da palavra de Deus traz edificação à igreja, forma os valores do crente e levanta uma resistência diante de uma cultura sem Deus. Então a cultura sem Deus, a cultura sem Deus está lá do lado de fora. E a cultura com Deus está aqui dentro da igreja. Então a cultura lá de fora, ela tenta entrar para dentro das igrejas. E as igrejas, elas têm que gerar uma resistência contra essa cultura anti-Deus, sem Deus, para que essa cultura não entre dentro da igreja, ela continue lá fora. Agora, o contrário, o inverso também é verdadeiro. A cultura com Deus precisa influenciar aqueles que estão de fora, para que eles venham para dentro e sigam os exemplos da palavra de Deus, os exemplos do próprio Jesus Cristo que deixou aqui para nós. Tá claro isso daí? Então, lá de fora não pode entrar aqui dentro. Aqui dentro não pode ir lá para fora, para ficar lá para fora, não, mas ir lá para fora para trazer os que estão fora para dentro. Essa é a nossa função. O terceiro tópico fala sobre o ministério da palavra e a sua fundamentação, a sua base. Primeiro, ela deve ser cristocêntrica. O que é cristocêntrica? Cristocêntrica é quando tem Cristo no centro, Cristo no meio. Cristo é o foco, Cristo é o objetivo, Cristo é o principal de tudo. Então a Bíblia diz que, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava quem? A Cristo. Essa é a pregação, esse é o objetivo da pregação. Pregar a Cristo, falar sobre uma pessoa. Está lá em Atos capítulo 8, versículo 5, se você quiser conferir, tá bom? A pregação ela deve ser cristocêntrica, ou seja, Cristo ele é o centro da Bíblia. Cristo é o centro da palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus
viva. Lucas 24, 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, olha só, Jesus estava falando lá de Moisés, aí foi falando de todos os profetas, e o que diz a continuação do texto aqui em Lucas 24, 27? Explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então, todas as escrituras do Antigo Testamento até o finalzinho, de Gênesis até Apocalipse, vai falar, todas as escrituras se referem a Jesus, faz menção de Jesus. Ah, Valdecir, mas eu não encontrei Jesus em tal lugar, não encontrei Jesus em tal lugar. Mas é isso que a Bíblia diz. Todos os lugares, toda a escritura fala de Jesus. Tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para a salvação que está em Jesus e somente em Jesus e em ninguém mais. Então Cristo é o centro da mensagem dos profetas. Olha só, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, está falando dos profetas, tá? Anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 11. Então o alvo da pregação é o que? Revelar. Lembra da palavra revelar do comecinho? A palavra revelar do comecinho? Pois é, agora aqui novamente, ó, o alvo da pregação é revelar Cristo. Para quem? Ó, Atos capítulo 18, versículo 28. Revelar para quem? Para as pessoas, claro, né? Para quem ainda não conhece a Cristo. Ou para quem acha que conhece, mas também não conhece. Então tem que haver uma revelação de Cristo através da palavra. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então Jesus Cristo não é o sobrenome de Jesus, não. Cristo é o ungido, Cristo é o Messias, Cristo é o Salvador. Salvador é o seu nome, Jesus significa Salvador, e Cristo é a sua função, a sua missão, que é remir o povo, que é ser o Messias, que é ser que é fazer realmente o que o seu nome significa. Então Jesus era o Cristo. Apolo, aqui está se referindo a Apolo, Atos 18, 28 está se referindo a Apolo. Apolo, ele convencia as pessoas com veemência, ele tinha essa aptidão para pregar, e principalmente os judeus que não acreditavam nisso daí, mostrando através das Escrituras que Jesus era o Cristo. Eles estavam aguardando o Cristo, aí veio Jesus, o homem, eles não acreditaram como Cristo, não acreditaram como o seu Messias esperado, não acreditaram como seu ungido, mas simplesmente como um homem, como um profeta, como uma pessoa qualquer. Mas Apolo, ele conseguia fazer esse trabalho. Então a forma e os métodos usados para exposição das Escrituras, elas são muito importantes. Porém, contudo, todavia, o mais importante é a revelação do seu conteúdo. Qual que é o conteúdo das Escrituras? Vou dizer, o conteúdo das Escrituras é o próprio Jesus Cristo. Então, esse é o conteúdo da nossa palavra, da nossa mensagem, da nossa pregação. Se não é, irmão, precisa passar a ser. Não adianta eu preparar toda uma mensagem e Jesus ficar do lado de fora. Não, é muito pelo contrário. Se a mensagem tem que ser cristocêntrica, Cristo tem que estar no meio da mensagem. Quando eu vou preparar uma mensagem, Cristo é o primeiro a estar envolvido com a mensagem. Depois, o que vem disso é o que eu vou fazer em volta disso para mostrar ele, para que ele seja revelado para as pessoas. Então, forma e método, importante, mas o mais importante é Jesus estar no centro da nossa mensagem, que não é nossa, mas é dele próprio. O segundo subtópico fala sobre deve ser bíblico. Então nós vivemos em um tempo em que a pregação em muitos espaços virou o quê? Virou modismo. É moda agora pregar. Ou pregar moda ao invés de pregar Cristo. Existem muitos pregadores, mas pregação, na maioria das vezes, são mensagens de autoajuda em forma de pregação. A maioria não são pregadores, mas são coaches, são pessoas que querem nos ajudar, querem resolver nossos problemas de forma humana. E tem muitos problemas que só se resolvem de forma espiritual, de forma sobrenatural. Então, esse tipo de mensagem, ela é atraente, é normal, ela atrai muitas pessoas, porque amacia o ego das pessoas e geralmente ou normalmente ela consegue muitos seguidores nas redes sociais, e aqueles que são seguidos dessa forma têm a sua renda por fora também nesse sentido. Então o objetivo é quase sempre financeiro. Irmãos, eu não posso generalizar. O objetivo é quase sempre financeiro. Muitas vezes é financeiro. Tem muitas pessoas que ainda falam a verdade. Tem muita gente falando a verdade. Não é a troco de dinheiro, não. É porque já foi salvo, entendeu a salvação e quer mostrar para os outros quem é Jesus. Quer revelar para os outros quem é Jesus. Então Filipenses 3,19 diz assim, ó:
cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. O que ele diz quando Deus é o ventre? Quando você olha para dentro de você, você só olha para si mesmo, é um egoísta. E cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Tá achando que você vai ficar muito tempo aqui na Terra? Tá achando que eu vou ficar muito tempo aqui na Terra? Eu não sei, amanhã eu posso não estar por aqui, daqui a 1 minuto eu posso não estar mais por aqui, mas eu sei que eu não vou viver muitos anos. Se Jesus não arrebatar a sua igreja, eu não sei que eu não vou ficar muitos anos aqui em cima dessa terra ainda. Mas aí tem gente que acha que vai ficar eternamente aqui, então só busca as coisas daqui. Como Paulo diz, miserável homem que sou. Se eu pensar, se eu acreditar em Cristo somente nessa vida, eu sou um miserável mesmo. Então eu tenho que pensar nas coisas que são de cima, não nas coisas que são de baixo. Valdeci, mas eu preciso comer, eu preciso vestir. Deus supre todas as nossas necessidades. Eu sei que você tem o seu trabalho, eu também estou aqui no meu trabalho, eu tenho meu trabalho também, para a honra e glória do nome do Senhor. Mas tudo que nós fazemos, nós temos que fazer pensando também no reino. Se Deus te deu um trabalho, se Deus te abriu uma porta numa faculdade, num trabalho específico, você está aí designado para pregar o evangelho, para fazer a obra de Deus. O meio que você está inserido é para fazer a obra de Deus, e não simplesmente ganhar o seu pão de cada dia. Ganhar o seu pão também, mas o principal, a obra de Deus na vida das pessoas, fazer a obra de Deus. Você precisa, eu preciso, nós precisamos fazer a obra de Deus. 1 Timóteo 6,9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências, loucas e nocivas ou prejudiciais, que submergem os homens na perdição e na ruína. Tem desejo de ser rico? Olha só o que acontece aqui, 1 Timóteo 6,9. Guarde esse versículo. Então, a doutrina do pecado, o apelo por uma vida separada do mundo e dedicada a Deus, eles são esquecidos nessas pregações. 2 Coríntios 6,17. Por isso saiam do meio deles, saiam do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então essa modalidade de pregação, ela se opõe ao verdadeiro evangelho de Cristo. Ela é uma mensagem sem a cruz. Gálatas 6, do 14 ao 16. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Ou seja, são duas cruzes diferentes. Uma cruz para o mundo e uma cruz para mim. Nós estamos separados, não tem como um chegar para o outro. O versículo 15. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Ou seja, o que ele está falando aqui? Ele está falando da circuncisão, que foi um pacto que Deus fez com Abraão. Mas ele está dizendo assim, nem a circuncisão tem virtude alguma. Agora não tem mais. Naquela época foi válido, hoje não tem mais. Paulo diz que a circuncisão tem que ser do coração. Agora aqui, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o que importa hoje é ser uma nova criatura, é nascer de novo, é nascer espiritualmente em Cristo. É um novo pacto, é um novo testamento agora. Versículo 16. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Olha só, quer nascer de novo? Paz e misericórdia sobre a sua vida. Então esse tipo de pregação só glorifica os homens. O tipo de pregação que falamos que nós estamos comentando, não é esse que nós lemos agora não, tá? Do versículo, tá? 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, esse aqui ele descreveu o homem, o pregador, o tipo de crente que nós vemos ultimamente
em muitos lugares e às vezes ocupando até mesmo os nossos púlpitos ou os púlpitos das nossas igrejas, das igrejas nas quais nós estamos inseridos. Não adianta falar denominação A, denominação B, denominação C, não adianta não, irmãos, está inserido em todas as igrejas de um modo geral, porque o inimigo ele tenta entrar em todos os lugares, não é só num determinado lugar não. Aqui na minha igreja não tem, meu irmão, você pode estar muito enganado, às vezes pode até ser você e você não sabe, então muito cuidado com isso daí, tá bom? O resumo desse tópico diz que o ministério da palavra deve ser fundamentalmente cristocêntrico e ao mesmo tempo ele também precisa ser bíblico. E a conclusão aqui, vou dar uma lida para a gente terminar, a igreja ela precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. E agora também numa cultura cada vez mais hostil à nossa fé cristã, a igreja necessita proclamar as verdades do reino por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. Não fale de você mesmo, a não ser que seja um testemunho pessoal que glorifique o nome do Senhor. Ademais disso, é a palavra de Deus que precisa ser pregada. É o Senhor Jesus que precisa ser pregado. É a mensagem da cruz que necessita ser pregada. Depois disso, há a necessidade do ensino, do discipulado, para que haja o crescimento, haja a edificação e haja a frutificação. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.